Fala, gente boa, tudo bem? Tudo certo com vocês? Como é que vai a vida de vocês? Hoje estamos aqui para ler Lucas capítulo 4, amém? Então, meus irmãos, em Lucas capítulo 4, a gente vai ver coisas interessantes. E a gente vai ver como que é importante nós conhecermos a Escritura, para que os nossos pensamentos e aquilo que o diabo tenta nos acusar seja repelido pela palavra de Deus. Meus irmãos, o diabo ele pode usar até a palavra de Deus para nos confundir. Como ele pode fazer isso? Fazendo a gente acreditar em coisas que não é aquilo que o texto estava dizendo. Por exemplo, a gente vai ver na tentação de Jesus, que Jesus é convidado pelo diabo a se jogar de um precipício, porque a gente vê na palavra de Deus que o Senhor mandaria os anjos e tal, para que nem seus pés fossem feridos nas pedras e tudo mais. Mas Jesus diz, não, mas não porás o teu Deus à prova. Então, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Até pra gente, meus irmãos, não cair em tentações bobas, sabe? Ser enganado por coisas bobas. Porque o inimigo, meus irmãos, está em todo tempo tentando nos enganar. Então nem tudo aquilo que se aparenta ser de Deus é realmente de Deus. A gente precisa ter discernimento espiritual. E a melhor forma de ter um discernimento espiritual é conhecendo a Escritura. É conhecendo a palavra de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui. Amém? Ó, a tentação de Jesus. E aqui está os versículos, né? Mateus 4, 1 ao 11, Marcos 1, 12 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso está lá em Deuteronômio 8, versículo 3. E levando-o, mostrando-lhe num momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Está lá no livro de Deuteronômio 6:13. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Está lá tanto no livro de Salmos 91, 11, como também está lá em Salmos 91, 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, 16. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, meus irmãos, o que a gente aprende com esse texto aqui? O que a gente aprende, o que a gente pode tirar de lição num texto como esse? O que a gente pode tirar de lição é conhecer a Escritura. Meus irmãos, Satanás tentou Jesus naquilo que Jesus mais tinha, que era autoridade. Jesus já tinha todos os reinos na terra. Jesus já tinha toda a autoridade. Tanto que o reino é dele. E quando ele voltar, tudo é dele. Só que Satanás queria tentar aquilo que Jesus já era dele, entendeu? Aquilo que já era herança de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a ouvir e discernir espiritualmente todas as coisas. Porque nem tudo aquilo que se aparenta com forma de Deus, ou como palavra de Deus, ainda que abra versículos bíblicos, ainda que tenha a Bíblia aberta na sua frente, se você não conhecer toda a Escritura, você vai ser enganado. Existem doutrinas, e eu vou fazer muitos vídeos aqui mais pra frente, falando de doutrinas e coisas que não fazem o menor sentido, mas que tem irmãos aí querendo praticar hoje. Por que estão praticando? Porque será que estão lendo toda a Bíblia? Será que estão meditando em toda a Escritura? Será que estão lendo todos os versículos sobre isso? Meus irmãos, se a gente tivesse mais conhecimento das Escrituras, a gente seria um povo mais sábio. Por que o Brasil sofre tanto com analfabetismo? Por que o Brasil sofre tanto com escravidão? Tá? Eu não falo só de escravidão, de corrupção. Eu falo de escravidão espiritual, meus irmãos. Eu vejo pessoas dentro das igrejas escravas dos seus desejos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia de Deus, negando a Deus com as suas atitudes.
Por que isso acontece? Porque a gente não conhece a Bíblia como a gente deveria conhecer. Ou pelo menos não conhecia como a gente deveria conhecer. Mas nós estamos tendo a oportunidade de ler a Bíblia todos os dias aqui, amém? E de conhecer e de vencer Satanás em todas as coisas pelo conhecimento da verdade. É conhecendo a verdade de Deus através da sua palavra e conhecer os estatutos imutáveis de Deus é que nós podemos vencer o maligno. Ninguém vence o maligno se não tiver conhecimento da palavra de Deus. Ninguém vence as tentações desse mundo só com um discipulado e ligando no telefone. Não, nós temos que conhecer a Bíblia. Porque tem coisas que a gente vai ser tentado e se a gente não tiver a palavra de Deus na nossa boca, nós vamos cair. E aí não tem pastor, não tem discipulador, não tem amigo que pode te ajudar. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Eles vão até um nível, 80%. Mas aqueles 20% aos 100%, só a palavra de Deus, meus irmãos. As coisas mais profundas do nosso coração, as coisas mais profundas do nosso ser, só podem ser vencidas pela palavra de Deus, declarada e aplicada em nossas vidas. Amém? Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fica criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, então ele abriu o livro assim, fechou assim, porque era assim que era naquela época. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Está lá em 1 Reis 17, 8 ao 16. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simeão. Ora, a sogra de Simeão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los.
muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe o traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus, a gente vê que Jesus tinha uma sabedoria. E a gente vê principalmente aqui no versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. A gente vê por esses versículos e por tudo aquilo que a gente acabou de ler, que Jesus era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê aqui no versículo 18 e 19 que se cumpriu a profecia de Isaías, né? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a gente vê que Jesus era guiado pelo Espírito Santo. E aquilo que ele falou aconteceu. E aquilo que ele falava, com a autoridade que ele falava, ele cumpria tudo aquilo. Por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Então nós aprendemos duas coisas importantes nesse versículo, nesse capítulo aqui. E nós aprendemos também uma outra chave que a gente aprende nesse capítulo aqui, é um relacionamento com as pessoas. É um relacionamento com o Espírito Santo, ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo. E é um relacionamento com a Palavra de Deus, ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus e por pessoas corretas. Então Jesus andava com pessoas, Jesus tinha um relacionamento com a sua Palavra e Jesus tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Então a gente aprende isso nesses versículos. Amém? E a gente aprende que Jesus veio cumprindo tudo aquilo que já estava escrito a respeito dele. Então aquilo que Deus predeterminou a respeito de Cristo se cumpriu. Amém? Glória a Deus. Então, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra tão maravilhosa, Pai, que traz tanta sabedoria para nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. E o Senhor nos dá sabedoria para explicar os mistérios de Deus. Glória a Deus, Pai. Através do Teu Espírito nós temos acesso ao Pai e nós podemos conhecer mais do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê mais sabedoria para pregar a Tua palavra e viver ela. Em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe, que você fique na paz de Cristo. Valeu, gente. Um abraço aí. Fui!